Eu sempre deixei bem claro que todo o processo da Conecta Cripto é feito na blockchain e que a interface que a gente tem ali é só para facilitar para todos os usuários ali, principalmente a galera mais leiga que não tem tanto conhecimento sobre blockchain e não sabe como fazer os processos ali dentro. Eu sempre deixei claro que a blockchain é como se fosse um código de um site que você só vê a parte mais bonitinha e que a interface é a parte mais bonitinha e a blockchain é o código. Então hoje a gente vai fazer o processo dentro da blockchain de como pausar a estratégia, como remover liquidez e como fazer o swap, tudo isso dentro da blockchain. Talvez esse seja o vídeo mais importante para você estar aprendendo, porque a interface pode dar erro, pode falhar, mas a blockchain, o contrato, não, e é isso que nós vamos aprender aqui nesse vídeo. Já é muito importante, então deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal e lembre-se, dinheiro aqui é servo e não senhor. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar para vocês a interface, galera. Nesse período, nós estamos passando por uma instabilidade na interface, por isso que esse vídeo é tão importante para qualquer pessoa que está usando a IA da Conecta para operar na sua carteira. Estamos aqui com duas estratégias ativas, você pode ver que cada uma tem $120 aqui certinho. E nós vamos fazer a remoção de parte desses valores aqui, você pode ver que a estratégia está ligada. E como a interface ela está lenta, simplesmente o sistema está bem lento, não está mostrando as operações certinho, a gente vai fazer pela blockchain todo o processo de remoção e obviamente que nesse período de migração da V4 para V5 pode estar acontecendo instabilidades e também alguns erros na interface. Na blockchain não, e eu vou mostrar para vocês isso aqui dentro desse vídeo. A primeira coisa que a gente vai precisar é de um site da Polygon ou a blockchain da Polygon. Nós vamos usar nesse vídeo dois sites, no caso a Polygon Block, que é esse polygonblock.com. eu vou deixar o link aí para vocês na descrição que você está pegando, e também nós vamos estar usando o próprio site da blockchain que a Conecta libera para a gente aqui, que é a Polygon Scan. Entretanto, essa aqui a gente vai usar em um período curto ao decorrer do vídeo. Esse vídeo vai ser dividido ali em três partes, a parte onde a gente pausa o processo. Como eu falei para vocês, a interface é muito mais simplificada, a blockchain nem tanto, então presta bastante atenção para você ter ideia do que você está fazendo, e eu vou estar explicando tudo ao decorrer do vídeo. Como eu falei para vocês, a gente vai usar aqui a Polygon Block de início. O primeiro processo a se fazer, igual na interface, é pausar a estratégia, porque não dá para remover nem fazer swap sem pausar a estratégia da IA, ou seja, pausar a IA de estar usando o nossa liquidez para estar fazendo a operação. Então a gente pausa, depois a gente remove a liquidez e logo após a gente faz o swap. E todos esses processos a ser feito aqui dentro do blockchain. Primeiro contrato que a gente vai precisar, a própria interface já transmite para a gente aqui, quando a gente clica em ver contrato no celular, é a mesma coisa, é esse contrato aqui, ó, que é o contrato Manage, que é o final 980. Vamos copiar ele e vamos tá usando ele lá na Polygon Block. Eu vou clicar aqui na bússolazinha e vou colar o contrato que eu copiei aqui agora e vou clicar, opa, acabei, deixa eu colar novamente só para vocês terem ideia, vai aparecer aqui, ó, e eu vou botar ele para carregar e ele vai carregar essa página. Estamos aqui dentro do contrato. Vamos clicar aqui em Contract, tranquilo, aqui em Ready Contract, depois de Ready Contract, nós vamos usar essa tela aqui. Função de número 0 a se fazer aqui, caso contrário você não consegue fazer nada do que a gente vai fazer daqui para frente, é conectar a nossa wallet, ou seja, a nossa carteira MetaMask, ou a carteira que você está usando aí para estar operando com a IA da Conecta. Bom, vou clicar aqui em Connect Wallet, ele vai chamar aqui, ó, a MetaMask, eu vou clicar na MetaMask, ele vai chamar a minha MetaMask e aí sim eu vou dar confirmação para ele estar conectando com a Polygon Block aqui, ou seja, a blockchain da Polygon junto com a minha carteira. Pronto, após isso, aí podemos fazer a função número 1. Primeira coisa é pausar, então vamos lá. Descendo aqui, ó, na função 20, pode dar outro número, mas você vai procurar por esse nome, Toggle ou Toggle Pause, que é onde a gente vai pausar. E aqui ele vai pedir algumas informações para a gente estar pausando a estratégia. Eu mostrei para vocês lá na interface que temos duas estratégias ligadas, o Senhor Gênio 1 e o Senhor Gênio 2, e nós vamos estar vendo aqui certinho. Aqui ele está pedindo alguns dados, o account ID, a estratégia de token, o coin e a função pause aqui para a gente confirmar ou não confirmar. Eu vou estar falando para vocês ao decorrer desse vídeo. Onde eu consigo esses dados, senhor gênio? Aqui mesmo, nessa mesma tela. Se você voltar na função 9 aqui, ó, pode ser outro número, mas você pode procurar por esse nome, Jet Info User. Você vai abrir ele, ele vai carregar e ele vai te dar todos os dados das suas contas. Por exemplo, estamos aqui senhor gênio 1, que é o name da minha conta. Logo acima, o ID da conta
conta, logo abaixo a estratégia da conta e logo mais abaixo o token, tudo que a gente precisa. Se a gente descer mais um pouco, a gente vai ter aqui Senhor Gênio 2, eu tenho 5 contas, então vai ter até o Senhor Gênio 5 aqui. Então isso é interessante, tá aqui o Senhor Gênio 2, o seu ID, a estratégia do token e o token aqui bonitinho, que é o CBC, o Conecta. Então a gente vai pausar a conta 1. Se é a conta 1, nós vamos usar o ID e estratégia tudo da conta 1. Primeira coisa é o ID, o account ID, que é o primeiro dado lá. A gente vai colar, deixa eu fechar isso aqui porque é muita informação. E vou descer aqui em Toggle e vou colar aqui, ó, account ID, o ID que eu acabei de copiar da conta Senhor Gênio 1. O próximo é estratégia token. Vou voltar lá, vou abrir, tá aqui, ó, estratégia token. Vou copiar também. Vou fechar isso aqui, clicando lá em cima e vou aqui colar. E o próximo é o coin, o endereço de coin é o endereço do CBC, que é esse aqui, ó, final 836, que é o endereço do token. Vou colar aqui, copiar ele e vou colar aqui embaixo. E o terceiro aqui, o quarto e último, ele tá perguntando: você quer pausar? Eu vou responder se é verdadeiro ou se é falso. Isso aqui, ó, no caso, se eu quero pausar, ele vai ser verdadeiro. Se eu quero pausar, eu vou escrever true, que é sim, verdadeiro. Eu quero pausar. Se eu não quero pausar e eu quero ligar, eu responderia aqui false. É o mesmo processo, viu, galera, para estar ligando e desligando a estratégia. Então, eu quero pausar? Sim, eu quero pausar. Então, é verdadeiro a função que eu quero pausar. Então, eu coloco true aqui, simplesmente clico aqui em white. Nós estamos pausando o Senhor Gênio 1. Eu posso fazer com o Senhor Gênio 2, se eu quiser pausar os dois, coloca uma vírgula e coloca o ID do Senhor Gênio 2 aqui na frente, entendeu? Simplesmente, mas vamos fazer só de um só aqui por vez. Coloquei todos os dados necessários, dados esses que a gente pega aqui na função getinfoUser, e vou clicar em white. Ele vai chamar a minha MetaMask. Chamou a minha MetaMask, eu vou confirmar aqui, ele vai mostrar quanto que ele vai usar aqui, ó, para pausar a taxa que vai cobrar 0,01 de Polygon. Vou confirmar, confirmei, logo ele tá fazendo o processo e a MetaMask já apareceu aqui embaixo, ó, transação 103 confirmada, visualizar na Polygon Scan, não quero visualizar aqui agora. Essa mesma função que tá perguntando aqui, tá aqui, ó, view transação, detalhes da transação. Eu vou clicar aqui, vou abrir uma nova aba, você vai ver que ele vai aparecer pra gente aqui uma hash de confirmação, ó, status, sucesso, a confirmação, Toggle pause certinho. Isso significa que já pausou. Lembra que eu falei para vocês que aqui tá meio lenta e que ele tá demorando, a interface tá demorando para aparecer as funções que a gente faz dentro da blockchain? Por exemplo, quando a gente coloca liquidez, às vezes demora a aparecer a liquidez aqui, mas na blockchain já foi adicionada. Aqui tá do mesmo jeito, tá lenta. Você pode ver que aqui não tá mostrando que eu pausei a estratégia, mas a estratégia 1 já tá pausado. Teoricamente deveria ter uma só. Como simplesmente a interface tá lenta, eu não tô nem para interface. Eu quero usar blockchain, por isso que eu tô ensinando a vocês a como fazer isso. Já pausamos a estratégia 1. O que a gente vai fazer? É remover. Nós tínhamos visto aqui que a gente tinha $120 em uma delas. Tudo certinho, e a gente vai fazer o que? Remover de liquidez aqui, ó, da liquidez esse 120. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar pra gente. Por isso que é bom você saber aqui de cabeça quanto que você tem já em cada estratégia. Você vê que a interface tá simplesmente lenta mesmo. Mas a blockchain não, nós fizemos o processo. O segundo passo agora é remover liquidez. Onde que eu faço isso, senhor Gênio? Aqui mesmo, nessa mesma aba, nós já temos o processo de remover liquid, ó, liquid add e liquid remove. A gente vê aqui tá pedindo os mesmos dados. Esse aqui é o segundo passo. Pausamos, agora vamos remover a liquidez. Aqui, galera, ó, liquid remove. Quanto que eu quero remover de liquidez aqui? Eu coloco o ID, o mesmo ID que eu coloquei aqui embaixo, vocês podem ver aqui tá atualizando. Nós vamos pegar essa mesma informação aqui em getinfo. O ID, a gente vai copiar o ID. Vamos colocar ali na função liquid remove, coloquei o ID, a estratégia do token, o token estratégia, vamos novamente aqui, tá vendo, estratégia token, vou fechar aqui e vou colar aqui o coin, que é o CBC, né, o token do CBC, o final 836 aqui, ó, o token, copiei ele, vou colar novamente, e aqui amount é a quantidade que eu quero remover da liquidez. Quanto que eu quero remover? Vamos mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui removendo $10. Coloquei o 10 e logo após eu tenho que colocar mais 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
pronto, eu tô removendo 10 dólares da liquidez. Após isso, é só clicar em White, ele vai chamar meu MetaMask para pedir a confirmação. Tá aqui a taxazinha que eu vou pagar, eu vou confirmar e vai aparecer se a transação foi ou não feita. E pronto, transação 104 confirmada. Então, a gente pausou, agora a gente removeu a liquidez. Vamos ver se ele atualiza aqui. Pode não atualizar porque, como eu falei para vocês, a interface está lenta, entendeste? Galera, lembrando que se eu não tivesse pausado, ele não conseguiria fazer a remoção, viu? Se não tivesse pausado, não conseguiria fazer a remoção de jeito nenhum. Galera, interessante, pra você ver que a interface está lenta, que aqui não mudou o valor em liquidez, mas aqui em cima já apareceu os 10 dólares, os 10 CBC que a gente removeu. Aqui, ó, já apareceu. O que a gente tem que fazer agora aqui, depois de remover a liquidez, é trocar esse CBC por TTUSDT. No caso, é o swap que a gente fala. Fizemos dois processos, pausamos, removemos e agora vamos trocar. Para isso, a gente vai precisar do contrato de swap. Contrato esse que ele tem um final 92. Eu vou estar pegando aqui para vocês e tudo isso vai estar na descrição para você estar pegando e talvez em um bloco de notas e também lá no nosso grupo da Conecta exclusivo da Conecta. Se você não entrou, entra lá para você fazer parte. Aqui mesmo dentro da Polygon Block, o que a gente vai fazer é pegar o contrato de swap. Contrato esse que é esse aqui, ó, final 92, tá vendo aqui, ó? A gente vai pegar ele, colocar ele, colar ele aqui e vamos clicar para abrir ele. Abrir o contrato de swap, galera, aqui é onde a gente vai primeiramente aprovar. A gente vai usar esse aqui, mas antes disso nós precisamos abrir o contrato do CBC, o final 836, aquele que eu mostrei para vocês aqui, ó, tá vendo? Se a gente vir aqui em Jet Info, esse final 836 aqui, a gente vai abrir ele em uma nova aba aqui, ó. Vou abrir aqui, depois eu volto para esse final 92, vou abrir aqui na nova aba, tá ali, vou abrir na nova aba, tranquilo. Vou colar aqui o contrato do CBC para ele abrir o contrato do CBC, tá aqui, Conecta Coin. Tá, o contrato verificado, bonitinho. Vamos simplesmente aprovar. Agora o processo para fazer o swap, primeiro a gente tem que aprovar. A gente tem que fazer a aprovação. Você não consegue remover nem adicionar nenhum valor no contrato sem antes você aprovar. Então vamos clicar em contrato, simplesmente aqui em contrato, read contract. Se não tiver conectado, você tem que conectar obviamente. E aqui no read contract tá aqui a segunda função, approve. A segunda função é approve. O que a gente vai precisar aqui nesse approve? O contrato de swap, aquele contrato final 92 que eu falei para vocês. Final 92, vamos copiar ele aqui, a gente já colou ele aqui, eu vou copiar só ele aqui, final 992, tá vendo? Vou colar ele aqui. E qual é o valor que eu quero fazer de swap? Lembra que a gente removeu da liquidez 10 dólares? Vamos colocar os mesmos 10 e aqui a gente vai fazer o que? Vai colocar a mesma quantidade de zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Eu tô removendo 10 CBC tranquilamente. Tô removendo, não, tô aprovando para remover 10 CBC. Após isso, é só clicar em White. Pronto, ele vai chamar meu MetaMask. Chamou meu MetaMask, eu vou confirmar. Confirmei, ele vai fazer o processo, a MetaMask vai dizer se foi feito ou não. Tá aqui, transação 105 confirmada, ou seja, eu já aprovei 10 USDT. Eu não consigo fazer swap nenhum se antes eu não fizer a aprovação dentro do contrato do CBC. Após fazer a aprovação do swap, o próximo processo que a gente vai fazer é o próprio swap, né? Que é fazer o swap de CBC para USDT. Como eu já mostrei para vocês aqui, o valor já está aqui, ó, 10 CBC e nós vamos converter para esse Tether USDT. Voltando para o contrato, vindo aqui para o contrato de swap, que é esse final 992, nós vamos aqui no Create Swap. Aqui tem algumas informações que ele está pedindo, igual o endereço do token, a amount, que é a quantia, o endereço de conversão, no caso eu estou trocando um pelo outro, né? Aqui a amount novamente e aqui a taxa em Polygon. Você pode ver, ó, Send Native Polygon. Onde que eu vejo essa taxa? Porque eu preciso colocar ela. Bom, eu vejo essa taxa aqui em Jet One Value. Pronto. Se não aparecer para você, você clica em Read. Você tá vendo que tem uma numeração gigantesca aqui. Essa numeração, ela não está em Polygon, ela está em Way. E se você vir, lembra que eu falei que a gente iria usar o navegador Polygon Scan? Se você abrir a Polygon Scan aqui, ó,
Se a gente abrir a PolygonScan, eu vou abrir aqui o contrato da PolygonScan, a gente vai vir aqui em Maury, aqui abrindo o contrato da PolygonScan lá mesmo, você pode pesquisar PolygonScan, Maury, aqui em Maury a gente vem em Unity Convert, aqui em Unity Convert a gente vai ver aqui ó, a conversão dentro da própria blockchain da PolygonScan, e aqui a gente vai colocar aquele valor de Whey, ó, tá vendo? Whey, a gente vai colocar o valor que a gente copiou lá em Whey, e aqui ele vai dizer pra gente quanto que vai dar em Polygon, aqui ó, 001, é só o que a gente precisa saber, o valor lá a gente pode colocar em Whey que ele vai aceitar, se ele não aceitar a gente coloca em Polygon, beleza? O valor tem que ser igual ao que vai ser cobrado na blockchain, caso contrário não dá certo, então a gente já sabe quanto vai ser cobrado, 001 Polygon, é pouquinha coisa. Vamos voltar para o contrato e a gente vai fazer o swap agora, voltando para o contrato aqui final 992, aqui em Creaton Swap, a gente vai colocar um endereço. O primeiro endereço é o endereço do CBC, aquele endereço que a gente copiou já, você já deve ter ele por aí. O que a gente vai fazer aqui agora? Tá vendo o endereço CBC, esse final 836 aqui, ó. Você pode vir na PolygonScan, por exemplo, aqui pesquisar, ou na própria Polygon Block e também pesquisar sem problema nenhum. Você pode vir aqui pesquisar CBC, ó, CBC, que ele vai estar aparecendo no contrato, ó, é esse aqui, ó, final 836, você copia ele, já copiamos, todas as informações vai estar aí na descrição. Vamos clicar aqui em colar o token aqui é o amount é a quantidade, né, quanto que a gente removeu lá, quantos que a gente aprovou, a gente removeu 10 CBC e aprovou 10, então vamos trocar e fazer o swap desses 10, coloco 10 e aquele 6 número logo em diante, 6 zeros em diante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Aqui abaixo é o token que eu quero fazer o swap, e o token é qual? É o token do USDT. Então como que eu vou achar esse USDT, senhor gênio? Você vai vir na mesma Polygon Block, vai pesquisar o USDT, pesquisando o USDT, vou deixar também aí na descrição esse token, tá aqui ó, vamos procurar ele aqui, ó, Polygon Bridge USDT, esse final 8E8F, é esse aqui. Vou abrir ele só para me copiar aqui o contrato certinho. Pronto, eu abri tranquilamente. Onde é que eu copio aquele? Se eu não conseguir copiar, eu venho aqui na descrição, ó, e na barra de notificação e copio ele. É esse contrato aqui, ó, começa com 0xC e termina com E8F. Copiei ele, vou colar aqui. Eu estou convertendo CBC para USDT e o valor é esse. Repita esse valor aqui embaixo no Write Token 10 e o 60 em diante. Pronto, e aqui abaixo é a taxa. A taxa eu posso colocar em Whey, vamos testar para ver se vai em Whey. Se não funcionar em Whey, a gente pode fazer em Polygon, que é o 001. Então vamos lá, vamos colar aqui, tal, para ficar mais fácil, né? Coloquei em Whey e vamos clicar em White. Ele tem que fazer o swap. Se der erro, a gente faz o processo em Whey. Chamou minha MetaMask para fazer o processo. Chamou a MetaMask. A MetaMask já confirmou aqui o processo. Então, teoricamente, o swap já foi feito. Eu vou abrir essa hash aqui para mostrar para vocês que já foi feito a hash, tudo certinho. A confirmação, ó, status, tudo certinho. 6 confirmações. E agora a gente vai ver na nossa carteira se já foi feito o swap. É isso que a gente precisa verificar. Aqui, se a gente atualizar, vai ter que ter saído de CBC e ido para USDT. Deixa eu atualizar aqui. Obviamente o swap pode demorar, depende da rede, viu? Isso aí depende da rede, obviamente, mas provavelmente ele vai demorar em 1 minuto, 2 minutos mais ou menos. Ele já faz o swap tranquilamente direto da blockchain. Todo o processo que a gente fez aqui foi direto da blockchain. Você pode ver que a interface fica lento, a blockchain não fica, entendeu? Por mais que a blockchain às vezes pode estar pesada, mas ela não fica tão lenta quanto a interface aqui que nós estamos vendo aqui. Pronto, carregou a interface aqui, vamos aqui, você pode ver que o CBC já zerou aqui e ainda não foi pro Polygon, pro Tether USDT aqui, porque ele tá fazendo o swap. Depende da rede, obviamente, eu acredito que vai ser rapidinho e o swap já vai ser feito aqui dentro sem problema nenhum. Vou pausar aqui e vamos ver quantos minutos demora para fazer o swap aqui. Passou mais ou menos 1 minuto aqui e já foi feito o processo. A gente consegue ver aqui, ó, o 10 USDT já chegou aqui. A gente consegue ver dentro da MetaMask também, porque esse valor tá na MetaMask, obviamente tá na nossa carteira, todos os valores estão na nossa carteira, inclusive tá aqui o meu LP CBC, está aqui, deixa eu ver se eu tiro minha imagem de cima da frente aqui, para vocês verem. Pronto, tá aqui, ó, o LP CBC, que é o que sobrou, 231, tirei 10, tinha 241, e pronto, aqui em Polygon Bridge USDT, os meus 10 USDT, tranquilamente. Esse foi o processo, simplesmente, de como fazer
toda a remoção de valores diretamente da blockchain. Não é fácil? Não é. Como eu falei para vocês, a blockchain é como se fossem os códigos e a interface é como se fosse o site visível. É um site que a gente está vendo ali com muito mais fácil de que só clicando a gente resolve. Blockchain tem código, tem contrato, tem valores, tudo em inglês. Mas esse foi o vídeo. Aprenda e saiba como remover todos os valores pelo blockchain. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou falando por aqui. Falou e fui!